Olá pessoal, tudo bom? Boa tarde a todos, tudo bom? Que o Criador abençoe a todos grandemente, é o que a gente deseja, tá bom? Então eu vou continuar com a manutenção da nossa RB 912, né, da Microtik. E no vídeo passado, pessoal, no último vídeo, a gente já detalhou aqui de forma breve, né, demos uma explanação geral aqui, mostramos os caminhos aqui que a tensão segue, né, a tensão de entrada aqui desde aqui bem do início mesmo, né, da, da, da entrada do equipamento aqui, onde ele recebe as tensões provenientes da fonte POI. Esses sinais conectam-se aqui no transformador, né? Entra no transformador aqui, nesse trafozinho da LAN, que tem os pinos adequados para receber esses níveis de tensão e distribuir esses níveis de tensão aqui para o circuito da placa. E aí a gente viu que essa tensão chega no diodo D2. Esse diodo D2 aqui, ó, é um diodo tipo Shockley, né? E aí ele recebe a tensão no anodo, essa tensão é liberada aqui no cátodo, né? E vem por essa linha aqui, por essa trilha e segue aqui para o circuito da fonte primária, né? Para chegar aqui na fonte primária e ser tratada essa tensão. E aí eu fiz os testes, né? Fiz os testes lá no vídeo, né? Quem assistiu pôde perceber. A gente testou o nível de tensão nos pinos do diodo aqui D2 e verificamos que essas tensões aqui no diodo D2 estavam anormais, né? Pelo fato de não estar sendo perceptível aqui no registro do multímetro, né, na escala de volts aqui, a gente estava medindo os níveis de tensão, né, na escala de volts, e verificamos que a tensão, tanto no pino do anodo como do cátodo, estava sendo o mesmo nível de tensão, sem haver aquela ligeira amortecidazinha, né, que ele dá aquela diferençazinha devido à queda de potencial, a queda de tensão que ocorre na junção interna do componente, né? Embora seja muito pequena, no caso desse diodo aqui, é algo que fica visível para a gente no registro aqui da leitura do aparelho aqui de teste, né? Do multímetro. Então, o que que acontece? Nós, por essa análise de teste aqui de tensão, verificamos que eu pude perceber que possivelmente o diodo está em curto, né? Não está em estado normal de funcionamento. E aí eu fiz o teste aqui no terminal do fusistorzinho aqui, ó, certo? Terminal desse fusistor aqui. E aí a gente percebeu, né? Eu pude perceber aqui que no terminal nesse terminal aqui, ó, de entrada, que recebe a tensão aqui na trilha, que vem lá proveniente aqui do diodo, certo? Nesse caminho aqui vem a trilha que traz essa tensão aqui, ó. E nesse terminal aqui do fusistor, né? Que houve um aquecimento aqui anormal. A gente testou aqui o nível de tensão nesse terminal dele aqui, ó. E aqui tem tensão, certo? A tensão está chegando normal aqui, os 12 volts aqui da minha fonte, que eu uso para teste. E do outro lado do fusistor, eu percebi que não tem tensão, né? Ele não está acusando tensão aqui. Então, isso mostra para mim já evidentemente de forma bem clara, né? De início, que o fusistor ele está aberto. Esse fusívelzinho ele está aberto, né? Ele queimou aqui, né? Ele abriu. Ele abriu e isolou essa parte do circuito dessa outra aqui. E com isso eu não estou conseguindo, não está dando assim para medir a tensão, o nível de tensão aqui nesse terminal, tá bom? E aí, isso aí já evidencia para a gente claramente que o fusistor abriu. E aí, o que que acontece? A gente tem algumas coisas a considerar aqui. Algumas análises assim para poder fechar o raciocínio do diagnóstico desse problema aqui. E utilizando o procedimento adequado assim de análise, a gente consegue é, é, compreender de forma adequada, né, e fechar esse raciocínio como um todo aqui, em relação ao entendimento do diagnóstico desse defeito, tá bom? O que que acontece? Como o fuso estou praticamente, pela indicação, pela medição dos testes que a gente fez aqui, ele está aberto, porque como ele é um fio, né, é só um contato que interliga esse terminal dele aqui ao outro terminal, né, um ponto de resistência zero, e como a gente mediu a tensão normal nesse terminal dele e no outro não mediu, indica para a gente que ele está aberto. E aí a gente não, por esse teste, não deu para compreender se existe algum outro componente aqui nesse lado da fonte, né? Nesse circuito aqui, nessa etapa da fonte, pode ser que tenha mais algum componente assim que está com problema, né? Que entrou em avaria devido à descarga que esse equipamento sofreu aqui, né? A sobrecarga. Porque são componentes sensíveis, né? Essas variações e perturbações de descargas na rede elétrica, né? E aí, assim, a gente não está tendo ainda
ideia mais clara, né? Se tem algum desses componentes aqui, dessa parte aqui do circuito da fonte, se algum deles entrou em avaria também, né? Ou queimou. Por quê? Porque mesmo que essas avarias ocorram por instantes muito pequenos, muito pequenos assim em relação a sobrecargas na rede elétrica, mesmo que sejam por um período de tempo muito pequeno, às vezes são suficientes, né, para poder danificar esses componentes aqui que são sensíveis, né, semicondutores, né, esses componentes aqui reguladores de tensão. Pode ocorrer de ter queimado algum deles, né. E a gente tem aqui o CI MOSFET, né. Esse CI aqui é um CI MOSFET, ele tem internamente dele um MOSFET chaveador, né, que faz aqui o chaveamento da tensão principal que vem da fonte, né, 12 ou 24 volts. E aí ele está em série, né, com esses outros componentes aqui. Ele fica de tal forma aqui no circuito que ele fica em série. A tensão passa por ele, né, o sinal da tensão primária aqui, dos 12 ou 24 volts, ele chaveia esse sinal, faz o chaveamento adequado e libera essa tensão aqui no seu supridouro, né, no terminal supridouro dele aqui, ó, do outro lado, para energizar aqui, para alimentar as entradas dos dois conversores DC-DC aqui, tá bom? Tanto o conversor DC-DC de 4,5 volts, como o conversor DC-DC de 3,3 volts. E pode ocorrer de ter queimado algum deles aqui, né? A gente tem que fazer o teste para verificar, para estar formulando essa aferição do defeito de forma mais ampla, né, e adequada. Ou então, e aí para ter a certeza se queimou só realmente aqui, né? Essa parte aqui do diodo, né? Que possivelmente está em curto. E o fusistorzinho também que está aberto. Então a gente vai estar fazendo a análise aqui, o procedimento de aferição, para poder estar verificando essa questão como um todo. Então a gente já percebe de cara que o fusistor está aberto, né? Eu posso até medir aqui na escala de resistência, né? Vou botar aqui no bip, porque como é um ponto de resistência zero, é para bipar, né? Então vamos lá. Ó, escala de bip, né? Ó. Ver se eu consigo fazer o teste aqui. De forma que dê para poder perceber aí de maneira bem clara, né? Terminal do fusistor, ó, desse lado. O outro terminal dele aqui, ó. Então aqui era para dar bip, certo? Ó. Então não tá dando bip, ou seja, a gente já tinha percebido que o componente tá aberto, né? Porque eu estou medindo tensão de um lado, mas do outro não. O que que acontece? Agora a gente vai ver se tem algum componente aqui danificado aqui para frente, né? A gente tem o CI MOSFET, né? Que é um chaveador primário aqui, que controla a tensão primária aqui dos 12 ou 24 volts, para liberar para os demais conversores aqui da fonte. Então, o CI MOSFET, ele tem aqui, ó, pino 1, 2, 3 e 4. O pino 1, 2 e o 3 é o pino dreno, certo? É o pino que recebe a tensão aqui, é a entrada de tensão, certo? E ele tem o pino 4 aqui, é o gate, o gatilho, né? Esse pino gate dele é um pino de controle, certo? Ele recebe um sinalzinho aqui modulado, né? Em frequência, um pulso PWM. Esse pulso, ele é tal que vem numa frequência adequada já, conveniente, para fazer justamente para fazer a frequência de trabalho de chaveamento desse componente, certo? Então, no outro lado aqui dele, ó, os pinos 5, 6, 7 e 8, eles são todos pinos supridouro. É um supridouro dele aqui, do componente, certo? Todos esses pinos aqui estão conectados na mesma trilha. Eles são juntos, né? Unidos. E esses pinos aqui é o supridouro do componente, que é onde ele chaveia a tensão do dreno para o supridouro e através do pulso de controle que chega no gate dele aqui, no pino 4, certo? E aí o que que acontece? Esse pino aqui, o supridouro leva a tensão para as entradas dos conversores DC-DC aqui, ó. Os 12 ou 24 volts, dependendo da sua fonte aí. Então, o que que acontece? Aqui, ó, nós vamos medir na saída dos conversores DC-DC a resistência ômica ou impedância ômica, certo? Eu vou botar na escala de resistência aqui, ó, tirar do bip. Aqui na parte dos 4,5 volts, né? É para dar um valor de resistência ou de impedância elevado, certo? Vamos ver se a gente consegue medir aqui para vocês verem, tá bom? Eu vou estar medindo na carcaça aqui, ó, da blindagem aqui dos amplificadores de sinal, tá bom? Que é a mesma coisa aqui, ó. É a mesma coisa, tá vendo? Que ele dá ponto de resistência zero aqui, tá bom? São pontos comuns, que estão conectados entre si.
Deixa eu melhorar aqui a visão do teste aqui. Então eu vou estar botando a ponta preta aqui, ó. Tá bom? Vou conectar ela aqui. E aí eu vou botar aqui na saída, ó, do indutor da tensão dos 4,5 volts. Então você percebe aí, ó, que a tensão, né? Ele dá um valor de impedância alto, certo? Ó, da ordem de K ohms. Você vê abaixo da leitura tem o K, indicando que é a unidade de 1000, na unidade de K ohms. E é o símbolozinho ômega, né? A letra grega que se referencia à unidade de grandeza da resistência aí, o ohms. Então, 30 e poucos K ohms, né? 36 K ohms. Então, aqui aparentemente está normal, tá um ponto que está indicando o valor adequado, né? De funcionamento. Agora, a gente está verificando se tem anomalia, né? Se tem curto, se tem fuga, que o valor da impedância se está diferente do que é para ter, tá bom? Aqui está adequado. Agora aqui no outro, ó, nos 3,3 volts. Indutor da saída dos 3,3 volts, ó. Então, ó, 417 ohms. Embaixo da leitura tem o símbolozinho, a letra ômega, né? De ohms. Então também está adequado para esse aparelho aqui, né? Esse equipamento, para esse nível de tensão aqui, dessa parte aqui dos 3,3 volts, o valor indicado aí pelo aparelho, né? Em ohms, está adequado para o funcionamento normal. Esse valor aqui, né? Dessa faixa aqui mesmo. Então, essa parte aqui da fonte, né, a saída, aparentemente está normal, certo? Agora, se a gente testar aqui, ó, no MOSFET, né? No CI MOSFET aqui, ó. Entrada dele, dreno, ó. Então, aqui no dreno, ó. Então, a impedância é praticamente infinita, né? Isso aqui está normal, ó, certo? Em relação ao GND. Então, aqui está normal a entrada, ó. Na entrada dele aqui, ó, da tensão do primário dos 12 ou 24 volts. Impedância do gate, o gatilho aqui do MOSFET, em relação ao GND, ó. Tá normal também, ó, um valor adequado de funcionamento normal aqui do componente. E o supridor também, ó, que é a saída aqui também, ele tá usando valor normal. Certo, ó? Então praticamente essa etapa aqui, ela tá mostrando-se para nós aqui de maneira que tá se apresentando em perfeito funcionamento, em estado perfeito de funcionamento. Então, isso indica para a gente que provavelmente o problema está alojado só aqui nessa área onde a gente já tinha feito as análises iniciais, né? No fusívelzinho e no diodo aqui que está em curto. Então, praticamente, provavelmente pode não ter afetado mais nenhuma área aqui para frente. A gente vai fazer a substituição do diodo aqui, certo? E depois do fusível, para ver como é que fica, tá bom? Então, eu vou estar fazendo aqui a substituição do diodo. Para substituir esse diodo, pessoal, a gente vai utilizar aqui o ferro de solda, né? Vou utilizar aqui um método de dois ferros de solda, né? Onde a gente aplica os dois ferros de solda ao mesmo tempo nos dois terminais do componente, né? De forma uniforme. E aquece ao mesmo tempo os dois terminais e remove com facilidade, né? Isso evita da gente estar aplicando calor, né? De uma forma desnecessária. Para evitar assim a aplicação de calor excessivo ou exagerado ou até de forma assim desnecessária, porque existem outras maneiras, né? E aí você não estressa a placa ali naquele ponto de aplicação de calor, você evita de passar fluxo, que aí diminui o tempo de trabalho, de reparo, evita de estar fazendo limpeza posterior, né, do fluxo, porque o fluxo ele agride a placa, né? Tem substâncias que promove a corrosão da placa, né, a oxidação, são substâncias inerentes mesmo que estão juntos aí no produto do fluxo, certo? Porque ele tem essa característica mesmo de conter produtos lá, elementos que produzem esse tipo de problema, né? Se você deixar o fluxo na placa após a utilização, você tem que remover, né, de forma bem
eficiente, né? A limpeza quando você usa fluxo, tem que fazer uma limpeza bem adequada para minimizar de forma bem coerente, né, os resquícios, né, e sobras de fluxo que ficam na placa. Então vamos fazer a remoção aqui, tá bom, pessoal? Vamos utilizar aqui dois ferros, ó. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês a remoção desse componente, certo? D2, tá bom? Calibrar aqui a temperatura desse outro ferro. Então a gente remove D2. Aquece com os dois ferros ao mesmo tempo, ó. Já removemos, tá bom? Removemos o componente, ó, de uma maneira bem rápida, né? Eficiente, sem maiores problemas e de forma rápida, né? Então agora a gente vai fazer um teste em D2, só para validar assim, algumas questões relacionadas às análises, né? Verificar o estado de D2 aí. Pelas análises a gente verificou que D2 ele possivelmente está em curto, né? E aí, ó, multímetro na escala de resistência, certo? Vou até usar a escala de bip, né, para ficar visível sonoramente aí, né, para dar essa indicação já, né? Escala de bip. Eu tenho aqui, ó, catodo do componente, ó. Melhorar aqui a visão. Então tenho aqui, ó, pessoal. Catodo, ó, o catodo desse terminal aqui e aqui é o anodo. Eu estou usando o multímetro digital, certo? Tem uma questão que assim, é importante frisar. Se você estiver utilizando o multímetro analógico, né, aquele que tem um ponteirozinho, o instrumento que tem um galvanômetro, né, um instrumento de bobina móvel, que é o ponteirozinho, ele tem uma diferença particular em relação ao digital. O multímetro digital trabalha com o sentido convencional da corrente. O multímetro analógico trabalha com o sentido real da corrente, certo? Então, o que acontece? No multímetro digital, como ele trabalha com sentido convencional, a ponta vermelha que tem excesso de elétrons e a ponta preta tem falta de elétrons, certo? Você tem ausência ou falta de elétrons aqui na ponteira preta. E aí, como vocês viram em vídeos passados, o diodo ele conduz quando o anodo é positivo em relação ao catodo, certo? Então, modo de condução direta, que é como você procede para fazer o teste do diodo. Então, o diodo dá indicação normal aqui de leitura de resistência no multímetro, quando ele é polarizado de forma direta em relação às ponteiras de prova do multímetro, ou seja, quando o anodo é positivo em relação ao catodo, quando o anodo recebe um nível de tensão maior, ou seja, o excesso de elétrons. E o excesso de elétrons na ponteira do multímetro digital está na ponteira vermelha. E a ponteira preta tem ausência, né? E aí, ó, o catodo é fácil de identificar. O catodo é esse terminal aqui desse lado, ó. Ele tem uma tajazinha, uma faixazinha, né? Branca. É um riscozinho, né? Que destaca, né? Que ali é o terminal do catodo, certo? E aí a gente vai colocar aqui, ó, nessa posição aqui, vermelha no catodo e preta no anodo, não é para conduzir, certo? Deixa eu ver se está dando bip. Então, ó, ele tá conduzindo e tá dando bip, né, ó. O multímetro tá dando 0,4 ohms, 0,5, certo? Ó, resistência muito baixa, tá acusando praticamente um curto-circuito, né, na sua junção. Então, ó, ponta vermelha
está na posição que não é para conduzir, quando o componente está funcionando de forma adequada, né? Quando o componente está em estado bom, perfeito de funcionamento. E a preta tá no anodo, ou seja, modo de condução inversa para o multímetro digital. E além de não conduzir, ele está dando bip, né? Bipando na escala de continuidade aqui, né? Está dando resistência zero, né? Praticamente zero. Então, como a gente tinha percebido pelo teste lá de tensão, quando o componente estava na placa ainda, a gente tinha já tido uma prévia ideia de que ele estava em curto, né? E é isso que está acontecendo, ó. Invertendo agora, colocando a preta no catodo e a vermelha no anodo, que é a posição com o multímetro digital que o componente deve conduzir, ele vai bipar também. Porque ele já bipou no teste que a gente fez quando não era para conduzir. No primeiro teste. E aí, ó, aqui era para conduzir normal, mas não é para dar bip. Na escala de bip, esse teste aqui, ó, a preta no catodo e a vermelha no anodo, é para ele dar fundo de escala. Ele não consegue alcançar, porque o limiar da escala de bip, ele não alcança aqui esse valor de resistência que dá aqui, certo? Na junção do diodo. No bip você não consegue medir. Mas como ele está em curto, ó, ele dá bip também do mesmo jeito. Ponta de prova preta no catodo e vermelha no anodo. Ok. Então o diodo está em curto, tá, pessoal? Vamos colocar outro diodo aqui no lugar, certo? Vamos colocar outro diodo e aí vamos fazer o teste e verificar. A gente já pode remover até o fusistorzinho aqui também da placa. Eu vou até... Na verdade, vou colocar o diodo aqui logo, tá bom? A gente vai fazer a limpeza aqui, ó, dessa região onde está o diodo. Certo? Vamos fazer a limpeza aqui conveniente. E colocar o diodo e testar. E depois a gente vai fazer a remoção aqui do fusistor para colocar no lugar. Então, pessoal, nesse vídeo era só isso. A gente continua no próximo, tá bom? Tudo de bom. Que o Criador abençoe aí.